Olá, muito bom dia, 29 de julho de 2020, quarta-feira, 10 horas, 1 minuto. O tema da reforma tributária aqui no canal Resistentes vai permanecer dentro da pauta do programa Diálogo de 20 minutos. E hoje eu tenho a alegria de receber o professor Paulo Clias, ele é doutor em Economia pela Universidade de Paris 10, especialista em políticas públicas e gestão governamental com carreira no governo federal. Muito bem-vindo novamente ao canal Resistente, professor. Bom dia. Bom dia, Paulo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer, né, participar com vocês aqui no canal e um bom dia especial a todos aquelas e aqueles que nos assistem, né? Reforma tributária, mais uma vez, está na ordem do dia. Então, vamos lá, você está no comando. Eu acho que você está com o microfone desligado, viu, Paulo? Perdão, professor, eu fiquei animado aqui e já segui falando. Para esse assunto, eu queria trazer a questão da Constituição brasileira, que no seu artigo 1º, né, das questões fundamentais do Estado, ela coloca soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Eu queria entender, professor, o que é soberania, o que é cidadania, o que a Constituição Federal brasileira quer dizer com essas palavras, para que a gente possa entrar na questão um pouco da sociedade. Bem-vindo. Ok, Paulo, vamos lá, então. Quando a Constituição estabelece, né, as suas cláusulas fundamentais, como você observou, uma delas é a ideia da soberania, quer dizer, o país, ele pretende ser soberano. Soberano no sentido do quê? Da relação da nação brasileira, do país Brasil, com o resto do mundo, tá certo? Com os países vizinhos da América do Sul, os países da América, a relação com os países europeus, da África, da Ásia, enfim. E para se constituir como nação, é necessário que haja condições não só sociais, culturais, que justifiquem a existência do país, mas também condições econômicas, condições materiais, tá certo? E isso implica o país ter uma estrutura produtiva, tá certo? Capaz de colocá-lo como um ator, vamos dizer, de relevância e independente e soberano, justamente nas relações internacionais. E para isso, quer dizer, qualquer país do mundo tem uma estrutura de tributação, como a gente chama, né? Quer dizer, são impostos e outras formas de arrecadação do Estado sobre os seus cidadãos, sobre as suas empresas, sobre a estrutura econômica, justamente para dar conta do quê? Das outras cláusulas que você já observou, tá certo? Quer dizer, que é a dignidade, que é o bem-estar da população, essa coisa toda, tá certo? Então, para ter o que a nossa Constituição estabelece como um sistema de educação pública universal, de qualidade, um sistema de saúde público universal de qualidade, a mesma coisa a previdência social, todos os serviços públicos na área de saneamento, na área de telecomunicações, na área de energia elétrica, de transporte público, enfim, tudo isso exige recurso, tá certo? Quer dizer, e o sistema tributário, justamente, é a forma que o Estado tem, ou que a sociedade resolveu, tá certo? De como ela vai cobrar recursos dos seus cidadãos, das suas empresas, para dar conta justamente dessas tarefas. E essa que é a questão que está colocada... Desculpa. Né? Quer dizer, que é um debate a respeito da estrutura que nós temos, que foi justamente herdada da Constituição de 88, e as necessidades ou possibilidades dessa mudança, tá certo? Bacana. Eu estudei em escola pública, né? Já precisei de hospital público, meu filho estuda em escola pública. Só para ficar uns exemplos aqui da importância do Estado na vida da nossa cidadania.
né? Eu tenho o maior orgulho e alegria de cada amigo que eu fiz na escola pública, que tinha o preto, branco, amarelo, sabe? Uma professora paga com dinheiro, com recurso público, né? Que vem da arrecadação dos seus impostos, né? Para pagar. E aí, então, entrando no tema específico, eu queria começar com uma informação, que é a informação do assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Afife Domingos, informou que o governo vai enviar agora em agosto para o Congresso a proposta de criação de um microimposto digital para desonerar a folha de salário das empresas. O governo acredita que ele começa a viabilizar com esse mini imposto de 0,2. Para desonerar a folha de salário das empresas. Professor, o que essa medida ela é acertada e o que ela vai implicar para viabilizar a reforma, como vem na matéria aí, para dizer que a reforma tem que começar por esse caminho? Gostaria de entender. Bom, Paulo, acho que para a gente discutir, né, o tema da reforma tributária, acho que era interessante a gente olhar um pouco em perspectiva, né? Quer dizer, o assunto e as iniciativas. O que acontece? Quer dizer, há muitos anos que existe permanentemente em pauta, seja no executivo, seja no legislativo, mudanças ou propostas de mudança na reforma tributária, no nosso modelo de tributação. Porque reforma tributária, quer dizer, é um pouco um daqueles temas como, por exemplo, reforma política, né? Todo mundo se diz a favor, todo mundo acha que é muito importante, que é um tema fundamental, só que na hora que você vai discutir o assunto em si, quer dizer, você percebe que os problemas são muitos, o tema é complexo, as necessidades de mudança muitas vezes são difíceis e a coisa não avança, tá certo? Então, nesse caso concreto, nessa conjuntura que a gente vive a partir do início do governo Bolsonaro, você tem no Congresso, basicamente, três grandes grupos de propostas. Tem uma proposta que está na Câmara dos Deputados, chamada Emenda Constitucional 45, proposta de Emenda Constitucional 45, tem uma proposta que está no Senado, e tem uma proposta também, a qual eu tenho uma simpatia muito grande, que é a chamada Reforma Tributária Solidária e Justa, tá certo? O governo Bolsonaro, desde o início, preferiu ficar de fora desse debate. Você vê que nós estamos com 1 ano e 7 meses, quase, de conclusão, e agora é que o Paulo Guedes resolve dizer que vai apresentar uma proposta. E, como eu costumo brincar, a montanha pariu um rato, né? Quer dizer, o que ele apresentou? Ele apresentou um projeto de lei, né, que propõe a unificação de 2 contribuições, o PIS e o COFINS, e cria uma nova contribuição, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Tá bom, é uma proposta razoável, você unificou, mas não é uma proposta de reforma tributária. A reforma tributária é uma coisa pesada, ampla, pode ou não envolver mudanças na própria Constituição. Apresentar um projetinho de lei é brincadeira. Agora, hoje, a gente vê nos jornais o assessor especial dele fala, não, é uma das etapas, o governo quer apresentar e fala agora dessa proposta de imposto sobre as transações financeiras, que a imprensa está chamando da nova CPMF, né? Você se lembra que a gente tinha uma contribuição, né, o chamado imposto do cheque, ele foi extinto de uma maneira irresponsável, do meu ponto de vista, pelo Congresso, justamente naquela vibe de inviabilizar o governo da presidente Dilma, porque a CPMF ela foi criada justamente para arranjar recursos, ainda na época do Serra, né, para arranjar recursos para a saúde, que são essenciais, tá certo? Então, veja bem, eu acho que não dá para a gente ficar discutindo com base em hipóteses, né? A gente não sabe o que o governo Bolsonaro vai fazer. Eu acho que vale a pena a gente discutir o que é uma reforma tributária necessária. Esse aqui é o ponto, tá certo? O governo pensa ele está trabalhando muito com as empresas. Quero só citar aqui, rapidamente, né? Que eu vejo, olha, o jornal Folha de São Paulo, né? A presença do capital, todo dia sai matéria reclamando sobre carga tributária, né? É o empresário, né? A reforma tributária que eles defendem, né? Eles estão preocupados com a concorrência externa, com a alta carga elevada que eles têm. Esse é o foco.
é essa que tem que ser a direção da reforma tributária? Ou a reforma tributária precisa de uma outra visão dentro desse conceito? Não, Paulo, acho que você tocou num aspecto essencial. Quer dizer, quando você discute reforma tributária, não existe uma suposta neutralidade, né, com aspas, técnica, que vai dizer essa é a melhor ou aquela é mais adequada. Quer dizer, na verdade, quando você fala reforma tributária, tem uma carga política, uma carga ideológica, um projeto de país embutido que é muito significativo, tá certo? Então, por exemplo, o nosso sistema tributário é marcado por aquilo que a gente chama no economês de alta regressividade. O que é isso para os nossos internautas? Um sistema tributário é regressivo, como o brasileiro, quando você faz com que a parcela da população da base da pirâmide, aqueles que menos recebem, aqueles que menos têm renda e patrimônio, paguem mais do que, ao contrário, aqueles do topo da pirâmide. E o nosso sistema justamente é marcado pela regressividade. O que a gente precisa é justamente inverter. A gente precisa do sistema tributário para ser justo e solidário, que ele seja mais progressivo. Ou seja, que os setores da economia, as classes sociais que estão no topo da pirâmide, os privilegiados, os 1%, os 0,1%, os super ricos, eles passem a contribuir, porque hoje em dia eles não contribuem. Por que o nosso sistema é marcado pela regressividade? Porque ele é basicamente um sistema que incide sobre consumo e sobre a renda, mas sobre rendas relativamente baixas. Então, é o exemplo que eu sempre dou. Quer dizer, quando o indivíduo vai comprar 1 litro de leite, quando ele vai acender a luz da sua casa, o quilowatt-hora, quando ele vai fazer uma ligação no celular, o impulso telefônico, ele paga exatamente o mesmo valor do imposto, independentemente se ele ganhar um salário mínimo, eles têm uma renda mensal de R$200 mil. E por isso que ele é extremamente injusto. Esse é o primeiro ponto. Eles é engraçado. Só por curiosidade, Paulo, esse exemplo que você está dando do leite, do quilowatt-hora, né, desse imposto regressivo, eles parecem que equiparam, né, o empresário que recebe um valor com os cidadãos comuns, com o trabalhador. Parece que todo mundo fica dentro da mesma cadeia, que a gente tem o mesmo peso econômico. É isso que você quer dizer? É essa a intenção que você quer reforçar aí? Por favor. Exatamente, esse aqui é o ponto. Você tocou naquilo que eu estava querendo trazer ao debate. Se você só taxa o consumo, você fica exatamente nesse nível de um tratamento. Quando você trata igual os desiguais, você está sendo injusto, tá certo? E o que acontece? Você não tem nenhum tipo de tributação que vá sobre o quê? Sobre o patrimônio, sobre a riqueza. E isso não tem nada de ser revolucionário, ser de esquerda. A maioria dos países capitalistas do mundo tem esse tipo de tributação. Então, por exemplo, a nossa Constituição, há 32 anos, ela estabeleceu que deve ter um imposto sobre grandes fortunas. Esse imposto nunca foi regulamentado e ele não é praticado. A nossa Constituição estabelece a existência de um imposto muito importante, chamado Imposto Territorial Rural. Ele deveria pegar o conjunto das propriedades agrícolas, tá certo? E como o país é um país continental, tá certo? Quer dizer, dá uma quantidade de recursos significativas. O interesse do agronegócio, a gente sabe que é muito grande, isso nunca foi implementado. Então, a União, ela recolhe muito pouco a respeito dessa possibilidade. Por quê? Porque você não tem um sistema de georreferenciamento e, basicamente, não tem vontade política de fazer a tributação das grandes propriedades agrícolas. Você tem um sistema em que o máximo do imposto de renda, tá certo, da pessoa física é a faixa de R$4 mil, que é a faixa dos 27,5% da alíquota do imposto de renda. Então, se a pessoa recebe R$200 mil, ou se ela recebe R$5 mil, ela paga exatamente a mesma alíquota. Isso é um absurdo. Nos Estados Unidos, na Europa, as alíquotas mais altas para as faixas mais altas chega a 40%, 45%. A gente não tem isso. O Fernando Henrique Cardoso promoveu uma generosidade para o grande capital em 1995, e isso nunca mais foi alterado,
que ele promoveu a desoneração de lucros e dividendos. O Brasil é o único país do mundo, ao lado, desculpa, da Estônia, que tem esse sistema. Quer dizer, tudo que é absorvido como lucro ou como dividendo das grandes empresas, ou das pequenas também, isso não importa, isso é isento de tributação, o que é um absurdo, tá certo? Quer dizer, então, são pequenas medidas que podem ser introduzidas, tá certo? Não só na Constituição, mas no sistema de tributação, tá certo? Às vezes, sem necessidade de novas leis, para fazer com que o nosso sistema de tributação ele seja menos injusto e mais solidário. Em poucas palavras, fazer com que quem recebe mais pague mais e quem recebe menos pague menos. Isso não é nenhuma grande novidade, tá certo? Quer dizer, o que precisa é implementar esse tipo de medida. Eu lembro, professor, por curiosidade, eu já estive na Estônia, fui até Tallinn, uma cidade muito bonita, uma cidade medieval, né, toda cercada, com aqueles muros, né? Lembro, assim, aqueles momentos do feudalismo, né? Pois é, a Estônia é um país bastante interessante ali, já é um antigo Estado russo, né? E o Brasil, com a Lei Candir, né, de 1995, como você estava citando ali, que deu essa alegria, né? Então, o cara, só para entender, eu queria que você me esclarecesse isso. Se eu tiver 300 mil reais de lucro da minha empresa, tira esse lucro que a empresa me pagando, e o outro lá que está recebendo 10 mil reais por mês, né, no contra-cheque dele. O que acontece com o cara que recebeu 10 mil reais no contra-cheque e eu que botei trezentão no meu bolso? Trezentão, amigo. Você que não tem trezentão, lamento, você é pobre, né? Então, deixa eu ganhar meus trezentão aqui. Me explica o cara dos 10 aí, o que aconteceu com ele, professor? Exato, esse é o ponto. Quer dizer, e não é só os 300 mil reais, que já é muito, né? Mas a gente tem que pensar na escala dos bilhões, né? Por exemplo, você pega o sistema financeiro brasileiro, os bancos, os grandes bancos brasileiros, né? Os privados, porque os bancos públicos, a apropriação de lucro vai por Estado, tudo bem, né? Então, você pega Itaú, posso falar nomes, não sei, Bradesco, Santander, né? O que acontece? Você tem da ordem de 45, 50 bilhões de reais realizados como lucros por esses grandes grupos. Fora as empresas privadas, enfim, estou dando um exemplo mais simbólico. Esse dinheiro ele é distribuído para os donos ou para os acionistas, 50 bilhões. Pela generosidade justamente dessa regra, o que acontece? Eles não pagam nenhum centavo de imposto de renda sobre isso. Por quê? Porque aquilo é formalmente lucro e dividendo. E tem essa regra, essa lei que diz que lucro e dividendo é isento, que é uma distorção completamente absurda. E você diz, o assalariado recebe 5 mil, 7 mil, 10 mil reais, tá certo? Quer dizer, como a nossa estrutura social é extremamente injusta, né? Quem ganha 5 mil parece que é um rico, né? O equivalente a 5 salários mínimos, e não é, porque a injustiça está justamente lá no topo do topo. E isso cria uma outra distorção também. Você é jornalista, a gente sabe. Quer dizer, uma série de profissionais liberais no Brasil acabam optando pelo processo que a gente chama de pejotização, né? Vem de PJ, pessoa jurídica. A pessoa se submete a não trabalhar na base de um contrato CLT, tá certo? E ela é contratada como pessoa jurídica para trabalhar. Isso vale para jornalistas, médicos, advogados, administradores, economistas, enfim. E o que acontece? Como ele cria uma empresa, o que ele recebe se transforma num lucro, entre aspas, fictício daquela empresa. Se ele fosse um assalariado, ele teria que recolher todos os tributos. Como ele recebe, a empresa que o contrata paga a sua empresa, a sua pessoa jurídica, ele obtém aquilo na forma de lucro e, portanto, ele é isento. Quer dizer, então, todo mundo acaba se beneficiando dessa distorção e o único setor que é prejudicado justamente é a grande maioria da população. Por quê? Porque esse tipo de atividade deixa de contribuir como tributo. E aí você passa a ter pouco recurso para a saúde, pouco recurso para a educação, pouco recurso para a previdência e assim por diante. Então, para dizer, uma das formas de distorção do nosso sistema tributário, tá certo?
Está ótima a nossa conversa, professor. Olha, nós já estamos aqui com 20 minutos. Eu quero agradecer aqui, por exemplo, né? Nós ainda tem mais uma pergunta ainda para fazer. De qualquer forma, desculpa. Quero agradecer aqui a Rosana Mola, que está nos assistindo, a Zenaide Virgínia, muito obrigado. A Cléo Grigoli, dando bom dia a Resistentes. O Bruno Queiroz, até coloquei aqui na tela, regressividade fiscal nesse país é um projeto. E a gente quer tocar nesse ponto aqui mais uma vez. O princípio da capacidade do contribuinte é constitucional, mais justiça, por favor. E o Luiz Quirino dando bom dia aqui. E nesse ponto do Bruno, o professor Paulo, sabe que eu vejo muito, né? Eu também sou um profissional liberal, jornalista, né? Você mesmo falou a questão da pejotização desses profissionais, mas eu acho engraçado que os meus amigos que ganham 10, 15 mil reais se acham os milionários, né? Uma classe média, nem média hoje mais né? Com risco de perder o emprego, porque se perde o emprego, onde é que ele arruma outro de 15 mil cruzeiro para ganhar no final do mês? Né? E está achando que a reforma tributária mesmo não tem que taxar os ricos. Eu acho isso que é louco. Né? Eu gosto, antes de passar de novo a palavra para você, eu gosto de falar, toda live eu tenho dito isso, o que é proletário? Proletário é aquele que não tem recursos próprios para se sustentar e tem que trabalhar, vender sua força de trabalho, né, para poder ganhar algum dinheiro no final do mês. E aí, proletário, prole é filho, aí você leva para casa a Covid junto, né, para o seu filho. Né? Isso é ser proletário. Agora, os grandes capital lá, você acha que ele está vivendo disso? E os meus amigos que são proletários, eles não gostam, viu, professor, que a gente fale que eles são proletários, mas que são proletários, acham bonito não taxar as grandes riquezas. É verdade, Paulo. O fato concreto é assim, quer dizer, ninguém gosta de pagar imposto, tá certo? Se você fizer uma pesquisa, independente da classe social, etc., quer dizer, você ter que recolher compulsoriamente, por isso que o nome é imposto, né, uma imposição, né, isso vem lá ainda da época da Revolução Gloriosa na Inglaterra, há muitos séculos atrás, mas, enfim, ninguém gosta de pagar. O que acontece? Quer dizer, as pessoas se acomodam ou se satisfazem, tá certo, com o processo da tributação, na hora que você vê o retorno social daquela contribuição que você faz. Quer dizer, ou então, como a gente, que tem um pouco mais de consciência, etc., e você acha, não, olha, faz parte de um projeto de vida societária, né, em comunidade, que as pessoas que têm mais recursos, elas possam contribuir, tá certo, para um fundo, né, no fundo, essa é a ideia, que é o bolo tributário, tá certo? Mas o fato é que quem mais grita contra a suposta carga tributária elevada é justamente quem nunca paga um imposto no nosso Brasil. Quer dizer, as camadas mais altas, as nossas elites, o empresariado, o grande capital, como você mostrou aí nessa campanha sórdida que eles fazem de páginas pagas na imprensa, eles nunca pagaram. Por quê? Porque justamente como a nossa estrutura de tributação incide basicamente sobre impostos de produção e de consumo, tudo que eles reclamam de carga tributária elevada, eles repassam para os preços. Quem paga é o consumidor. Quem paga justamente é a população, tá certo? Que vai comprar os produtos ou vai comprar os serviços. As rendas elevadas e o patrimônio do grande capital, eles continuam livres, leves e soltos, nunca pagaram e continuam não pagando. Então, eles gritam contra a carga tributária, tá certo? Mas eles não são afetados pela carga tributária que eles dizem elevada. Primeiro, não é elevada, porque tem uma série de estudos, por exemplo, da OCDE, né, que compara o sistema de tributação dos países ditos desenvolvidos, ricos, e o Brasil está muito bem, ele está na média, tá certo, dessa carga. O que a gente está fora da curva, justamente, é que a gente não tem a tributação sobre o patrimônio e sobre os chamados super ricos, para transformar o nosso sistema num sistema mais justo. Um outro aspecto importante, tá certo? Quer dizer, é que o nosso sistema, ele é um sistema muito complexo, isso é verdade. Né? Quer dizer, então, uma parte do empresariado diz que precisa simplificar a nossa tributação. Ninguém é contra simplificar a tributação. Agora, a gente tem que ter claro que simplificar a tributação não significa reduzir a carga tributária, não, de maneira nenhuma.
Porque a redução da carga tributária, quer dizer, ela só combina com aquelas pessoas ou aquela visão de mundo que acha que a gente tem um Estado demais, né? Eu quero menos Estado, eu quero Estado mínimo. Aí eu não preciso de tributo, né? Porque eu não vou dar a educação pública, não vou dar a saúde pública, não vou dar a previdência pública, não vou ter o Estado orientando as áreas estratégicas, a infraestrutura, pagamento de servidores públicos. Aí não precisa. Agora, se a gente tem um Estado, e a gente precisa, porque, por exemplo, essa crise da pandemia está mostrando, quer dizer, com todas as loucuras e as irresponsabilidades desse genocida que está no governo, imagina se a gente não tivesse um sistema como o SUS, o Sistema Único de Saúde, que eles tanto lutam contra, né? Mas que unifica a União, os estados, os municípios, que a população pode ter acesso, tá certo? Apesar de o governo achar que isso é uma gripezinha, que a cloroquina resolve tudo, que é contra o confinamento, mas sem o SUS, o nosso quadro estaria muito mais grave, tá certo? Sem as universidades públicas, sem os institutos de pesquisa desenvolvendo estudos, inclusive a busca da vacina com a Fiocruz, com o Instituto Butantan, são institutos públicos, e isso é recurso público a fundo perdido, tá certo? Então, o que a gente precisa ter claro? Quer dizer, que a gente precisa ter um sistema tributário, tá certo? A gente precisa concordar em que os recursos de impostos sejam arrecadados, agora, sejam arrecadados de uma forma mais justa, mais solidária, tá certo? Para fazer justamente com que esse projeto de um país soberano, como a gente conversou a nossa conversa, ele seja viável, tá certo? Porque senão a gente vai continuar, né? Quer dizer, continuar não, mas a gente corre o risco de virar mais um país, tá certo? Nessa cena internacional de crise, tá certo? E que a gente está cada vez mais se especializando no que eu chamo desse modelo neocolonial, né? Quer dizer, a gente está achando ótimo exportar soja, exportar cana, exportar minério de ferro, agora estamos até exportando óleo de petróleo bruto, né? E importando os produtos refinados, que é uma loucura, tá certo? E para ter esse projeto de país, como já aconteceu em outros momentos da nossa história, a gente precisa ter um Estado presente. E um Estado presente significa um Estado com recursos presentes. E isso vem, fundamentalmente, de um sistema de tributação. Pois é, as pessoas nem conseguem imaginar, né? Eu digo sempre, você quer ser dono do Itaú, você quer ser dono do Bradesco, do Santander, você quer ser um Le Mans, né? Um Jorge Paulo, acho que é isso que as pessoas têm na cabeça, né? Aí você tem lá 130 bilhões na sua conta corrente, né? Você faz todo dia, né? Você deve comprar um iate todo dia. Será que dá tempo para você viajar com esse iate que você comprou? Não, amigo. É isso. Tá certo? Então, se você tirar um iate desses 500 iates que ele pode comprar, vai mudar a vida dele e a sua. Aqui tem várias pessoas colocando ausência. A Denise Moreira, olha só. Que eu concordo com ela, ausência total de consciência de classe. E ela ainda traz aqui a Ellen. A classe média nunca caiu na real. Né? E agora ainda ameaçada de perder o emprego. A Denise desejando aqui, sempre excelentes debates aqui no canal, viu, professor? E o Cláudio Passos, desculpe, contribuição social é imposto? Deixando aqui uma última pergunta. Tá, não, então, essa pergunta é importante, quer dizer, apesar de ser uma coisa bastante específica, o nome genérico, né, que a gente usa é tributo, né, quer dizer, juridicamente, o que a gente chama de imposto são tributos. E existem vários mecanismos, várias formas de estabelecer a tributação. Uma delas são os impostos. Então, é o imposto de renda sobre pessoa física, pessoa jurídica, é o IPI, Imposto de Produtos Industrializados, é o ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias, que é dos estados, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é dos municípios. Só que existem outras formas de tributação que se chamam contribuições. Então, aí é o que o Cláudio Passos coloca. A contribuição social é uma forma de tributo, mas juridicamente ela não é um imposto. Então, por exemplo, a COFINS é a contribuição para o financiamento da Previdência Social, da Seguridade Social, desculpa, é uma contribuição. A CID, a contribuição no domínio econômico, também é uma contribuição. Tá certo? O PIS
É uma contribuição do Programa de Integração Social. Tem uma jogadinha aí, que é o quê? Do ponto de vista da União, quando você estabelece um imposto, você é obrigado, você, o governo federal, a promover a repartição desse imposto com estados e municípios. Porque você tem o fundo de participação dos estados, o fundo de participação dos municípios, que não é uma coisa ruim, é importante, né? No Pacto Federativo, você tem essa solidariedade entre União, estados e municípios. Quando você estabelece uma nova tributação na forma de contribuição, esse recurso todo vem para a União e ela não é obrigada pela lei a redistribuir para estados e municípios. Então, do ponto de vista da lógica de quem está no governo de plantão, no governo federal, é melhor instituir um tributo na forma de contribuição e não na forma de imposto, entendeu? Quer dizer, basicamente essa é a ideia que faz com que a contribuição, as formas tributárias de contribuição, ganhem mais força nesses momentos de crise em relação aos impostos tradicionais. Muito legal a sua contribuição, né? E que não é um imposto, é uma contribuição aqui no canal Resistentes. E dessa forma, eu quero, né, lembrar que o professor Paulo Clias, ele vai estar todo mês aqui nessa conversa de 20 minutos. A nossa já levou 30, o papo estava tão bom, tão agradável, que a gente nem observa, né, quando a gente passa dos 20 minutos. Amanhã, na nossa transmissão, nós vamos ter o tema Luta pela Terra. Eu vou conversar com o Lacerda dos Santos. Ele faz parte da ocupação lá em Belo Horizonte, né? São 3 ocupações, Fábio Alves, William, Rosa e Marião. Eles estão ameaçados de despejo pela justiça, tem 1000 famílias morando ali, no Barreirão, em Belo Horizonte, e tem toda essa questão social, né? Do trabalho e da questão da moradia. Então, nós vamos discutir um pouquinho da luta pela terra aí. Eu quero deixar suas palavras finais aqui, professor, nosso agradecimento imenso, né, pela sua participação. Por favor. Bom, mais uma vez, Paulo, obrigado pelo convite, obrigado a todas aquelas que estão nos assistindo. A gente já passou mais de 50%, né, se gosta de porcentagem do tempo previsto, mas realmente é um tema complexo. Eu só gostaria de deixar, então, a sugestão para os nossos internautas que, se tem interesse, né, dê uma pesquisada aí em reforma tributária justa e solidária. E aí vocês vão ter acesso justamente ao material do qual eu participei, né, bancado justamente pelas centrais sindicais, pelas associações, né, de gente especialista, fiscais da Previdência, auditores, enfim, e que dá justamente uma alternativa de reforma tributária que não seja justamente essa reforma patrocinada pelo grande capital. Legal, professor. Então, aí, reforma tributária justa e solidária. E o nosso portal, resistentes.org, o professor Paulo Clias, ele também contribui com seus textos que ele faz, escreve em outros canais, e você pode também acessá-lo através do nosso portal resistentes.org, você também encontra ali os textos do professor Paulo Clias. Eu agradeço a todos que nos assistiram nessa quarta-feira, 10h34, 29 de julho, peço a vocês que deem like, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, e dessa forma nós vamos construindo a nossa rede de debate. Obrigado, Denise, excelente forma de começar o dia, conversa esclarecedora com a dupla de Paulos, parabéns. Eu fico muito grato, né, o nosso agradecimento muito especial com o seu carinho, Denise, que nos assistiram. Até o dia de amanhã, uma boa quarta-feira a todos.